Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. É uma satisfação estarmos falando hoje sobre o tema Mundo de Expiações e Provas. Agradecemos pela atenção e vamos narrar, debater e discutir sobre o capítulo 13, item 13 a 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo vem passando pelo mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, ditoso e divino. O mundo regenerado, segundo os estudos, segundo as informações do plano espiritual, ele já vem há séculos sendo preparado, sendo conduzido para chegar a esse mundo regenerado. Porque ele depende do nosso comportamento, depende do comportamento coletivo, depende do comportamento e da maneira de ser dos habitantes do planeta Terra. Portanto, uns dizem que na década de 2050, já chegará ao mundo de provas e expiação. Mas é um processo que vem há séculos sendo conduzido e não sabemos, porque depende ainda do nosso comportamento, depende do comportamento da humanidade, da maneira que colocarmos diante do respeito das leis universais. E comentando sobre o livro Nós e o Mundo Espiritual, de Sara Nauziane, ela nos deixa aqui uma reflexão muito interessante. Vamos lá, aspa. Ninguém chega aos planos superiores do mundo espiritual sem antes aprender aqui na Terra a perdoar, ser manso, ser humilde, tolerante, honesto, justo e desprendido dos bens materiais. E, acima de tudo, caridoso. Sem adquirir aqui na Terra as qualidades de inteligência, de sabedoria e do amor, através de estudo, do trabalho e das lutas e o enfrentamento e superação das dificuldades do nosso cotidiano. Fecha aspas. Essa reflexão muito interessante, porque ela fez uma abordagem completa daqui do nosso comportamento como os humanos que somos, como os imperfeitos que somos. Então, essa reflexão de Nauziane é tão esclarecedora, porque podemos analisar e já antever tudo aquilo que vamos falar aqui nesse momento. Então, o mundo de provas e expiações, o planeta Terra, sabemos que ele está em um processo permanente do cotidiano de transformação que se chama Lei do Progresso. Essa transformação vem através das condições físicas do planeta, e moral e espiritual também. Fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, entre eles o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, entre outros. Então, tudo aquilo de material que existe, ele está se transformando, ele está mudando. É uma enchente, é um vulcão, e nós já conhecemos a história do nosso planeta. Ele passa em permanente
mudança física da qual estamos falando. E também, mas não é só na transformação física. Ele passa também por transformação moral e espiritual, porque o mundo está em processo de evolução. Enquanto encarnados e desencarnados que somos, nós passamos aqui por inúmeras reencarnações, por inúmeras experiências de vivência com os irmãos para atingir e buscar essa transformação moral e espiritual, sendo que o lado físico está se dando, está se processando. Esses processos se realizam paralelamente, eles andam juntos, um ao lado do outro, enquanto o mundo habitado guarda o crescimento de seus habitantes. Claro, nós viemos aqui para crescer, nós viemos aqui para melhorar. Se não atingirmos esses objetivos, a nossa reencarnação está praticamente perdida. Aí, infelizmente, teremos que retornar futuramente em outra reencarnação. Ou nesse mesmo planeta, que é o correto, que é pelo fato de que tudo indica, porque a reencarnação ela se dá na convivência daqueles irmãos com aqueles irmãos que aqui nós tivemos a oportunidade de vidas passadas a reajustar as nossas divergências, as nossas contradições, reajustar e acertar as nossas dificuldades com cada um irmão que aqui estamos passando. E o que é prova e expiação? E qual a diferença da prova e da expiação? É muito importante ter esse entendimento. Prova na vida terrena, as provas representam situações diversas que enfrentamos em nosso dia a dia, se formos capazes de absorver os ensinamentos adquiridos. Então viemos aqui para buscar através da prova esse ensinamento, duro que seja, mas ele vai depender do nosso comportamento passado e do nosso comportamento presente. Aprendendo, como diz lá no início a Lisiane, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar, aprendendo a ser justo. O estudo e o trabalho contribuem muito para esse crescimento. A forma como lidamos com elas indica se assimilamos os ensinamentos divinos ou não. Claro, através dessa vivência, através desse embate no nosso dia a dia, através do nosso enfrentamento, através da nossa maneira de ser, da nossa maneira do nosso comportamento. E assim, nesse confronto, nós crescemos espiritualmente e moralmente. As provas podem ser árduas, sabemos que muitas vezes as provas são árduas. Elas vão depender daquilo que nós fizemos no passado e daquilo que estamos fazendo no presente. É nós que dosamos essas dificuldades. É nós que impomos em nossa caminhada a nossa maneira de ser mais fácil ou ser mais difícil a nossa andância no planeta em que estamos vivendo. Pode ser o planeta Terra, pode ser em outro planeta, porque o mundo, existe vários mundos, Jesus já disse. Cristo nos diz que existem vários mundos. As provas podem ser árduas, nós sabemos, mas através do nosso comportamento, da nossa maneira de ser, da nossa compreensão, nós amenizamos, nós facilitamos o entendimento
e as dificuldades que muitas vezes nós causamos, mas devido ao nosso comportamento, à nossa maneira de ser, elas se tornam mais fáceis de ser vividas. Ou então nós cairíamos na inércia, naquele braço cruzado, não fazer nada, não estudar, não progredir, não crescer. Nós não viemos aqui com essa intenção. Viemos aqui nesse planeta para o trabalho, para o estudo e para a busca permanente da nossa caminhada para um mundo melhor, voltado sempre à lei de amor, à lei da caridade e todas as leis que o plano espiritual nos deixou. E expiação, o que é expiação? Expiação, no contexto espiritual, tem sim relação com as consequências de nossa conduta perante as leis universais. Nós não podemos ir contra, desrespeitar as leis universais. As leis universais têm uma força, elas nos regem, nos guiam, nos orientam. Elas nos vêm formar a nossa consciência da nossa maneira de ser, do nosso comportamento, sobre nossos abusos ou moderação em relação ao nosso estágio corpóreo e a convivência com o nosso próximo, pois que há um propósito maior por trás de tudo isso, que é a reeducação, e tornamos assim mais justos. A reeducação não é nada mais, nada menos do que aquilo que estudamos em todas as casas espíritas, que é aquele aprendizado tão importante, tão significativo, que é a reforma íntima. Porque quando buscamos através da reforma íntima, eu venho fazer com que eu mude o meu comportamento. Por exemplo, eu deixo de ser orgulhoso, deixo de ser vaidoso, eu deixo de ferir o meu irmão. Então é isso aí que é a reforma íntima. A reforma íntima vem eliminar o que existe de errado e mostrar o caminho correto. Aliás, esse é o ensinamento que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo vem nos educar, vem nos ensinar o caminho correto a ser traçado, a ser caminhado, aos passos em que cada um se faz nessa caminhada evolutiva. As expiações costumam provocar sofrimento? Sim, já falamos lá atrás. Ela muitas vezes é árdua. Ela provoca sofrimento. Enquanto que através da expiação nós podemos sofrer, mas vai depender, sofrimento depende de quê? Do nosso comportamento, da nossa maneira de ser. Uma vez que o seu intuito é conter os comportamentos inadequados, a fim de que o espírito aprenda e retorne ao caminho correto. Explicações muito importantes, muito interessantes. Veja só, a doutrina espírita explica o porquê de vivermos num mundo de provas e expiações. Tem os mundos, vimos a relação dos mundos, os mundos ditosos, o mundo regenerado. Por que não estamos no mundo regenerado? Porque nós, os humanos, ainda não fomos possíveis construir esse mundo regenerado. Porque nós que construímos. Se nós levamos as guerras, as desavenças, o ódio, levamos o rancor, levamos a raiva, nós estamos indo contra nós mesmos e estamos indo contra a evolução do mundo. Esse vai chegar ao mundo regenerado o dia que comportarmos bem, o dia que formos bons espíritos encarnados. Um dos mais importantes teólogos do cristianismo, Santo Agostinho, que trouxe tantas contribuições para a nossa convivência e principalmente para o Espiritismo, reflete no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o porquê que vivemos
num mundo de provas e expiações. Por que vivemos num mundo de provas e expiações? Para melhorar, para aperfeiçoar e para crescermos. Em sua explanação, ele faz importantes revelações sobre os motivos de vivermos na Terra habitada por seres imperfeitos. Somos imperfeitos? Somos. Somos doentes? Somos. Viemos com essa doença do plano espiritual? Viemos. Quando reencarnamos, nós já trazemos o orgulho, a vaidade, a falta de amor. Tudo isso são doenças que vieram aqui, que vão ser curadas aqui no planeta Terra. Por isso que fala que a Terra é o planeta de prova e expiação, mas é uma verdadeira escola e é um verdadeiro hospital para curar essas doenças que trazemos ou adquirimos aqui, através das nossas imperfeições, através dos nossos maus comportamentos aqui praticados no passado ou no presente. Pois já realizaram um certo progresso que nada mais é do que aprendizado adquirido e colocado em prática. Então, tudo aquilo de vidas anteriores, de vivência, se lá nós causamos problemas, desrespeitamos as leis universais, desrespeitamos a lei de Deus, desrespeitamos a lei do amor, então viemos aqui, nessa prática dessa vivência, a resolver de vez cada situação dessa que nós temos que enfrentar. A princípios, essas falhas são ocasionadas por imperfeições morais. Claro, se eu sou imperfeito moralmente, estou me levando para o erro, me levando para contrair mais débitos, contrair mais dívidas. Mas os vícios também são numerosos e muitas vezes nos levando aos indícios de nossa imperfeição moral. Sendo assim, é necessário estagiarmos aqui no mundo de provas e expiações. Essa palavra estagiarmos é um estágio, é um aprendizado que nós viemos praticar nesse mundo de provas e expiações. Para expiar as faltas, por meio de um trabalho talvez penoso, até que façam merecedor de passar para um mundo mais feliz. Só avançamos na medida em que merecemos. Só através do merecimento, através de limpar, lavar a nossa alma, lavar o nosso espírito, é que conseguimos, nesse mundo de luz que estamos construindo em volta de nós. O Espiritismo é bem claro. Um mundo de luz. Vamos em busca da luz. Vamos em busca desse crescimento. Vamos em busca de fortalecermos espiritualmente. Porque se somos fortalecidos, estamos também distanciando do mundo de provas. Se buscamos a luz, estamos buscando automaticamente o distanciamento daqueles espíritos que nos perseguem, daquele mundo de baixa vibração. O Evangelho nos explica que nem todos os encarnados estão vivendo provas e expiações na Terra, pois existem diversos tipos de espíritos convivendo conosco, pois a encarnação é ajudar na obra da criação. Nós convivemos com Cristo, que foi o Espírito mais perfeito. Convivemos com anjos de anjos, convivemos com tantos espíritos de luz que vieram aqui nos ajudar, não vieram aqui para
se livrar dos defeitos. Eles não vieram aqui para se curar, não vieram aqui para aprender, mas sim ensinar. Como temos vários exemplos de irmãos que hoje eles se chamam, e nós muitas vezes se chama santo, como Santo Agostinho. Santo quer dizer, atingiu um nível de perfeição muito elevado. Não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. É isso que acabamos de falar. Existem espíritos de luz e espíritos que estão ainda com seus comportamentos primitivos. E existe aqui também os espíritos sofredores. Todos nós sofremos, mas sofrimento depende da amenização do nosso comportamento, da nossa maneira de ser, como já falamos. Assim, há espíritos primitivos que estão se educando, espíritos que estão se educando e se desenvolvendo. Espíritos mais avançados também, que estão ajudando, caso Joana de Ângeles, Chico, ajudando no processo de aprimoramento em todos os níveis. A legião de espíritos bons, espírito de amor, espírito de luz, que convive conosco aqui na Terra, é um número indefinível. Quantos estão aqui nos ajudando? Quantos estão aqui nos ensinando? Quantos estão aqui nos dando a mão para que a gente cresça? Mas nós, quando chegamos nesse mundo de provas e expiação, muitas vezes nós nos desviamos do verdadeiro sentido, dos verdadeiros objetivos, daqueles que muitas vezes nós assumimos cumprir. Lá no plano espiritual nós assumimos esse compromisso de chegarmos aqui para construir um mundo melhor, um mundo regenerado, para melhorar a nossa qualidade, para as qualidades morais e as qualidades espirituais. E muitas vezes nos desviamos devido à vaidade, devido à maneira do nosso comportamento, da nossa maneira de ser errada. Os espíritos, de algum modo, na Terra, desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo alguns atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Bezerra de Menezes, Chico e tantos outros espíritos, próprio Jesus, Santo Agostinho, São Luís, são espíritos de luz, aqueles que já atingiram um grau máximo de sua evolução, mas estão sempre e ainda evoluindo, como Cristo. Os espíritos em expiação, por exemplo, sempre têm muito o que perder e de modificar os erros do passado. As dores nem sempre são efeitos do passado, mas sempre são motivos de aprendizado. Aprender com a dor. Em vez de aprender com amor, eu vou aprender com a dor. Mas que o amor tente a me mudar, tente a me dar uma visão diferente, a maneira de ser, através do amor, do perdão, da caridade, eu faço resistência e acabo aprendendo com a dor, aprendendo com o sofrimento. Esse é o caminho que nós estamos sujeitos, a qualquer um de nós estamos sujeitos a esse embate. Nós não estamos vivendo num mundo tão belo, tão puro, não. Esses embates, esses sofrimentos, essas contradições, essa convivência entre irmãos das mais variadas maneiras de ser. Cada um tem uma maneira de ser, cada um condiz um pensamento, cada um tem o seu currículo, tem a sua personalidade, cada um tem a sua consciência, que ele vai adquirindo através dos passos que ele deu
e vai estar dando aqui no planeta Terra. A Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-criados. Não. Os espíritos recém-criados, eles evidentemente, muitas vezes, são conduzidos a outros mundos. E aqui nós, cada espírito, cada um espírito, quer dizer, o meu currículo espiritual vem lá da minha criação. E eu comecei a andar, mas andar com a minha própria chinela, andar com meus próprios passos. As qualidades inatas que possuem são as provas de que eles já viveram e de que realizaram certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são os indícios de uma grande imperfeição moral. Grande imperfeição moral. Cada um representa, cada um, eu volto a repetir aquela frase, cada um tem seu currículo, cada um tem a sua consciência construída por ele mesmo. A Terra é a grande escola que educa alunos de todas as idades. Se atingiu grandes experiências, lembrai-nos que tem muitos ainda na escala evolutiva. Cada irmão encontra no estágio evolutivo. Uns estão bem abaixo de nós, outros estão acima, outros estão ao nosso lado. Mas através dessa convivência, através de troca de experiência de uns com os outros, é que estamos evoluindo, crescendo, moral e espiritualmente. O mal, portanto, não é do mundo, mas dos seres que o habitam. Os desastres naturais, o vulcão, as cheias, e etc. Tudo isso vem da lei do progresso físico, nós já falamos lá no início, e também convivendo com esse progresso físico é que estamos, através do nosso comportamento moral, social, político, e assim avançamos. E precisamos entender que o sofrimento no mundo resulta das mais variadas causas, como má organização social, egoísmo humano, imprevidência. A imprevidência, o descuido, a falta de cuidado, a falta de respeito, o egoísmo humano, a vaidade, o orgulho, a má organização social, que nós somos os donos, os condutores da má organização social que nós implantamos, que nós preparamos para conviver com ela. A má organização social e assim o egoísmo humano e a imprevidência. Estamos num mundo de precária evolução, onde a dor é a nossa mestra, companheira e o que muitas vezes entendemos como punição. Mas não é uma punição. Nós nos punimos, nós nos julgamos, nós nos conduzimos, porque é o nosso comportamento que nos leva a essa boa convivência e o crescimento. Mas, na verdade, é um grande aprendizado de evolução, evidentemente. É um grande aprendizado de evolução. Nós, espíritas, temos sim algumas respostas racionais, mas elas são genéricas e não podem servir como única realidade. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso, se levarmos em consideração o destino na Terra e a natureza daqueles que habitam. Se compreendemos que a evolução da Terra, fisicamente, e a evolução daqueles que aqui habitam, nós entendemos perfeitamente essa situação moral
da humanidade. Está no capítulo 3, item 6. Refletindo sobre a questão do livro dos Espíritos, questão 1019, aliás, a última questão do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, nós sabemos que é um livro que, os primeiros, um livro que nos caminha e nos traz tanta luz. Olha o que é que diz a questão 1019, onde questiona se a Terra pode ser e ter o reinado do bem. Pode? Pode sim. A conclusão é que sim, quando entre os espíritos que aqui habitam, façam reinar o amor, a justiça, a caridade e a felicidade. Não a felicidade permanente, mas a felicidade temporária, respeitosa. Porque a felicidade permanente, essa virá no futuro, o dia que atingirmos uma perfeição maior do que essa que temos hoje. Por meio do progresso moral e a prática das leis do universo, em que os humanos atrairá os bons espíritos e dela afastará os maus. Nós sabemos que ainda existe, mas tudo é evolução. Eles não estão condenados com penas eternas. Os maus espíritos são aqueles irmãos que não compreenderam tudo isso que nós estamos falando aqui, que não compreenderam a lei de Deus, não entenderam a lei universal, não sabem respeitar as leis, não sabem respeitar o próximo. Esses são os irmãos classificados como irmãos maus. Mas eles estão evoluindo, crescendo e vão chegar e passar por esse mesmo caminho que nós estamos passando. E por aquele mesmo caminho que passaram aqueles que já evoluíram, cresceram e estão lá no mundo ditoso, por exemplo. Todos passaram por esse mesmo caminho. Só que eles souberam, na sua prática, na sua convivência, no seu entendimento, que essa caminhada é evolutiva. Todos os humanos, de fé e com vontade, devem trabalhar com ânimo e zelo para conquistar um mundo regenerado. Porque o mundo regenerado, ele já está se processando, ele vem há séculos sendo preparado, na medida como cresce, na medida que os humanos se melhorem, se evoluem, e paralelamente, voltando lá no item 1, o progresso material também caminha ao lado desse mundo moral e desse mundo espiritual. E assim, agradecemos pela atenção e muito obrigado.